né? Quando você recebeu essa notícia, você deu um sorrisinho ou você falou, meu Deus, para onde vamos, onde vamos parar? Valeu. Eu disse onde vamos parar, com muita tristeza, com muita preocupação, né? Porque a palavra de Deus ela é muito clara, ela nos permite desfrutar dos milagres de Deus, ela nos permite, mas não nos permite essa barganha, esse comércio, essa questão toda que está à nossa volta. E como diz um ditado, a fofoca só acontece se tem um ouvido para ouvir e uma boca para falar. Então, tudo isso só acontece se tem alguém que alimente esse tipo de coisa. Se aqueles que conhecem a verdade pudessem falar um pouco mais e gritar um pouquinho mais, eu acredito que isso seria bem menos, bem menos. Isso sou eu pensando, posso ser que eu esteja enganada, não sei, é uma opinião que eu tenho. Você, só para entender seu raciocínio aí, você ficou triste porque você acha que esse fenômenos, né, infelizmente, como o voto sim, fenômenos. e tal, como essas igrejas neopentecostais que de alguma forma negociam ou utilizam a fé para rendimentos astronômicos, você ficou triste porque você acha que isso só acontece porque pessoas cristãos sérios ou cristãos mais fiéis ao evangelho, ao cristianismo, não se manifestam. É isso que te preocupa? Sim, porque assim, se você, por exemplo, outro dia no trabalho, né? Então a conversa era sobre essas situações e tal. E alguma conversa eu fui falando e explicando e mostrando para aquelas pessoas que estavam ao meu redor que não é bem assim. Que Deus ele faz o milagre existe, é algo real, só que eu não preciso pagar para obter esse milagre. Nem tampouco eu tenho a necessidade, muitas vezes, e se Deus quiser assim fazer, ele pode fazer e você nem mesmo pertencer à igreja. Isso é uma questão que está totalmente na soberania de Deus. Eu não preciso disso, e nenhuma igreja precisa disso. Só que a galera tá quieta, existe um silêncio, e com isso, esses ensinamentos errados estão crescendo. Eu não quero julgar todas as igrejas neopentecostais, porque existem muitas igrejas que são sérias. Mas aquela que não é séria, o pessoal deveria gritar e falar, poxa, cuidado, você não precisa debater, discutir, guerrear com ninguém, mas ensinar, só isso. Ensinar com carinho, com respeito, e as pessoas, elas absorvem perfeitamente. Não sei, Rodrigão, você que é pastor, pode me orientar aí, porque eu sofro de uma profunda... eu ia falar preguiça, mas talvez não seja a melhor expressão. Mas toda vez que eu vejo não é um assunto raro hoje em dia, quando as pessoas de fora da igreja, quando você está no ambiente de dentro da igreja, entre irmãos, você vai encarar isso de uma forma e participar da discussão de uma forma. Mas quando eu vejo pessoas de fora falando algumas coisas de igreja, me deixam triste, como também deixam a Claudinha, mas eu tenho um pouco não tenho muita paciência para participar de certas discussões, porque primeiro não quero dar a impressão de que eu estou defendendo essas pessoas, porque elas se utilizam do evangelho, mas para a pessoa que está fora, talvez seja tudo a mesma coisa. Qual que é a melhor postura nesse caso aí que ela falou? Você acha que se manifestar prontamente? Isso é jogar pérolas aos porcos? Ou se abster de conversar negar o Cristo e deixar que o nome dele vá para a lama? Qual que você acha que é a melhor maneira de lidar com essas situações aí? Não, eu acho que assim, quando essa geração fez a gente cair num ledo engano, né? Que a gente fica pensando que a gente é responsável por mais do que aquilo que a gente realmente é responsável, né? Hoje com o Facebook, com a hiperconexão, a gente tem acesso e contato com milhares de pessoas, né? E com milhares de ambientes diferentes. Só que a gente esquece também de dar e prestar contas primeiro ao ambiente que nos cabe a nossa responsabilidade, né? Então, assim, eu entendo que isso que a Claudinha falou, ela deve ser feito
com um grupo de pessoas que é de seu alcance, entendeu? Mas do seu alcance real, não virtual. Entendeu? O problema é que a gente quer alcançar virtualmente milhares de pessoas quando isso não é possível. Entendeu? Isso não é possível. As pessoas que você não tem contato real, elas são influenciadas por milhares de outras realidades que nós não conhecemos ou desconhecemos o dia a dia. Então, o que a gente tem de fazer? A gente tem que fazer tudo que está ao nosso alcance na nossa comunidade real para mostrar aquilo que é de fato verdade. Então, por exemplo, eu gosto de voltar ao Cristo. Né? Na época de Cristo já existia milhares de heresias. Né? E quando chegava ao ouvido dele, ele tratava logo de resolver aquilo de algum jeito. Agora, quando os caras chegavam preocupados sobre uma realidade que não era a realidade que estava no contextual dele, por exemplo, os discípulos chegaram para o Cristo e falaram assim: ô Jesus, tem uma galera aí que está expulsando demônio aí, mas os caras nem sabem o que estão fazendo. E aí Jesus fala para eles: filho, quem nós juntos espalha, entendeu? Então fica de boa aí, isso aí não é problema meu. A gente tem um problema aqui para resolver. Então, assim, tem coisas que a gente precisa resolver porque estão afetando a nossa realidade e a gente tem que deixar claro a nossa missão de como fazer isso. Agora, tem coisas que estão fora do nosso alcance, né? Você postar um negócio no Facebook, hoje, ele pode dar até outro viés do que você quer interpretar e isso pode cair na mão de outro jeito. Eu acho que a responsabilidade que a gente tem, eu não sei se estou sendo claro, sei lá, mas assim, é sobre o contexto que cabe a gente. Quando esse contexto vai aumentando, ele vai ficando perigoso, mas ainda assim a gente tem que se posicionar de alguma forma. Mas assim, quando isso lhe é perguntado, tipo assim, quando isso lhe alcança de algum jeito, por exemplo, só quando perguntar, Rodrigo, então peraí, então a gente tem que calar a boca para tudo. Não. Quando lhe é perguntado no sentido assim, quando isso tocar de alguma forma a realidade daqueles que te competem no discipulado. Por exemplo, as pessoas vão te perguntar, né, aqui na comunidade, quando acontece alguma coisa com aí fora, os jovens e adolescentes, eles vêm perguntar, eles vêm falar comigo. Eles falam: mas o que você acha disso, pastor? O que você pensa disso? E aí eu vou lá e falo. Mas é o que eu falei, dentro do nosso contexto, quando a gente tá aqui eu não tenho medo de debater nem de discordar, mas em um ambiente absolutamente diferente, em que as pessoas entram e falam, vê uma notícia como essa aí, pô, Valdomiro, pá, esses caras é tudo safado mesmo, tal. Então, no Facebook não dá para fazer isso. Você não consegue aprofundar nenhum tipo de argumento para que não tem como. Por exemplo, o cara chega no Facebook e posta isso aí. No meu Facebook. Mano, vai passar, velho. Eu não vou falar nada. Porque não cabe a mim responder a ele sobre essa questão. Porque ele tá colocando, tá jogando. É igual, por exemplo, o cara... Veja bem, o cara que quando chega ao ponto de postar no Facebook algo do tipo, ele não tá afim de que você explique nada pra ele. Ele tá afim de confrontar, de debater alguma coisa, de botar a opinião dele pra fora. E pouco me importa a sua opinião. Entendeu? Então, assim, eu acho que discutir com o Facebook não tem muito a ver. A não ser que a pessoa pergunte, poste alguma coisa. Gente, alguém pode me explicar alguma coisa? Pode me esclarecer? Fala, Claudinha, você ia falar. Então, mas aí, Rodrigo, eu concordo com você, entendeu? Você não vai, lógico, tentar resolver as questões do mundo porque não tem condições. Mas, pegando a sua fala, no seu ambiente, por exemplo, no meu caso, foi o meu ambiente de trabalho. Sim. E ali eu me senti ofendida, porque da maneira que a pessoa colocou, ela também me chamou de sem vergonha. Como se eu também fosse corrupta, como se eu também concordasse com uma situação dessa. Então, eu não posso, de maneira nenhuma, aceitar isso, porque eu não sou. E foi aí que nós começamos a conversar e eu fui falando. Se ela aceitou ou não aceitou a minha argumentação, aí é outro 500. Mas eu defendi tanto a minha pessoa, como a fé que eu professo, como as pessoas que eu conheço, a igreja que eu pertenço e o próprio Cristo. Embora que Cristo não precisa ser defendido, porque ele por si só, ele é tremendo. Mas eu pude falar. Ainda nessa temática, eu tenho um colega, ele é não ateu, confesso, mas é alguém que abraça todo esse tipo de argumento e ele discute, ele posta no Facebook, buscando opiniões e realmente as pessoas colocam, ofendem, xingam, e para mim isso só estimula uma animosidade e não permite um debate, uma discussão bacana.
Para mim, só estimula a animosidade. Eu não sei. Eu